Esta é uma função de x, uma máquina que, para cada número colocado no lugar da letra x, fornece um resultado diferente. Mas algumas funções não aceitam qualquer valor para x, como a função 1 dividido por x, que aceita qualquer número real, exceto o número zero, porque não é possível fazer uma divisão por zero. Nós dizemos que essa função não está definida para x igual a zero, o que significa que o número zero não está no domínio da função. Apesar disso, podemos pensar no seguinte: se ela aceita qualquer outro número que não seja o zero, então se pegarmos números muito próximos dele, como 0,5, 0,1, 0,000001, talvez a função vá se aproximando de algum resultado, o que pode nos dar mais informação sobre ela em x igual a zero, apesar de não ser exatamente o f de zero. Vamos elaborar melhor essa ideia. Imagine que temos o gráfico de uma função qualquer e que, por alguma razão, não conseguimos calcular o valor da função aplicada a um certo número a, mas conseguimos ver que para valores de x próximos de a função varia muito pouco. E quanto mais próximo x estiver de a, menos ainda a função varia, de modo que se x estiver muito próximo de a, o valor da função vai estar muito próximo de um certo número L. Esse processo de aproximação é chamado de limite. Vamos dizer que o limite de f de x quando x tende ao a é igual a L. Por exemplo, na função 2x menos 1, à medida que x se aproxima de 3, f de x se aproxima de 5. Então, o limite dessa função quando x tende a 3 é igual a 5. Em outras palavras, o número L é para onde a função vai à medida que x se aproxima de a. Observe que isso não quer dizer que se conseguíssemos calcular f de a, o resultado seria igual ao L, porque nada impede que f de a assuma outro valor. O que isso quer dizer é que f de a deveria ser igual ao L para tapar aquele buraco do gráfico e fazer com que ele se torne uma curva contínua. Veja que existe uma diferença sutil entre essas duas coisas. Dizer que f de a é igual a L significa que quando x é igual ao a função vale L. E dizer que o limite de f de x quando x tende ao a é igual a L significa que, à medida que x chega perto de a função chega perto de L, de modo que para o limite não importa qual é o valor da função no ponto a, apenas importa o que acontece ao redor desse ponto. Aí está uma ferramenta que talvez possa resolver a indefinição da função 1 sobre x. Se não podemos calcular f de zero, vamos observar qual é o limite dessa função para o x se aproximando do zero. Quando x é igual a 4, a função vale 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Quando x é igual a 3, a função vale 1 dividido por 3, aproximadamente 0,33. Em x igual a 2, a função vale meio. Em x igual a 1, a função vale 1. Em x igual a 0,5, 1 dividido por 0,5 é igual a 2. 1 dividido por 0,25 é igual a 4. Por 0,1 é igual a 10, e assim por diante. Quanto mais próximo de zero está o x, maior é o valor da função. Então vamos dizer que aquele limite é igual a mais infinito, que é apenas uma forma de escrever que o resultado é extremamente grande. Essa é uma possível resposta para o valor da função no zero. Mas há um problema. Nós fizemos a aproximação por valores de x maiores que zero. Se decidirmos fazer por valores menores que zero, ou seja, negativos, vamos observar o mesmo comportamento do gráfico, porém refletido para baixo,
porque o resultado será sempre negativo. E então teríamos de concluir que o limite é também igual a menos infinito, o que nos leva à contradição de dizer que mais infinito é igual a menos infinito. Mas a solução disso é simples. Basta distinguir esses dois limites nos chamados limites laterais. Um em que a aproximação é feita pela direita, indicado por um sinal de mais ao lado do zero, e um em que é feita pela esquerda, indicado por um sinal de menos. E a nossa resposta final é que não podemos mesmo encontrar o valor para f de zero, porque não é possível determinar um valor para o limite, já que a depender do lado em que chegamos perto do zero, a função vai para lugares diferentes. De forma geral, um limite só existe se os dois limites laterais coincidirem, ou seja, se pelos dois lados de A a função se aproximar de um mesmo número. Observe que para escrever os limites laterais usamos esses sinais de mais e menos, mas aqui eles não têm nada a ver com positivo ou negativo. Essa notação apenas serve para indicar que a aproximação é feita por números maiores que A ou por números menores que A. Já que no caso da função 1 sobre x, os limites laterais para x se aproximando de zero não coincidem, então o limite não existe. Agora vamos falar sobre a definição do conceito de limite. Já entendemos que dizer que o limite de f de x quando x tende ao a é igual a L significa que quando x está próximo de a por qualquer lado, f de x está próximo de L. Mas essa é uma definição informal, porque próximo é uma palavra um tanto subjetiva. Para chegar numa definição mais precisa, vamos olhar novamente para a função 2x menos 1. Já vimos que quando x está próximo de 3, a função está próxima de 5, e portanto o limite dessa função quando x tende a 3 é igual a 5. Então fazemos a seguinte pergunta: quão próximo do 3 deve estar o x para que a função difira do 5 por menos que, digamos, meia unidade? A distância do x até o 3 é a diferença entre os dois valores, x menos 3. E para que essa distância seja sempre positiva, mesmo quando x estiver à esquerda do 3, tomamos um módulo dessa diferença. E, igualmente, a distância do valor da função para o 5 é o módulo da diferença f de x menos 5. Logo, nosso problema é achar um número delta de tal forma que, se a distância entre x e 3 for menor do que esse delta, então a distância entre a função e 5 será menor do que meio. No lugar de f de x, vamos colocar a expressão 2x menos 1. Menos 1 menos 5 é igual a menos 6. Colocamos o 2 em evidência e dividimos a inequação por 2. Veja que cada uma dessas linhas implica a próxima, desde a primeira até a última. Então, 0,25 é o valor que delta deve assumir para satisfazer a primeira linha. Ou seja, quando a distância entre x e 3 é menor do que 0,25, a distância entre a função e 5 é menor do que meio. Se quisermos uma precisão maior, digamos, queremos que a distância entre a função e o limite seja menor do que 0,1, basta fazer a mesma conta e vamos encontrar delta igual a 0,05. Para uma tolerância menor ainda, de 0,01, fazemos a conta e vamos encontrar delta igual a 0,005. E talvez você já tenha percebido um padrão. Para essa função, o delta será sempre metade da tolerância admitida. Então, se chamarmos essa tolerância de um número qualquer epsilon, vamos ter que delta deve ser igual a epsilon sobre 2. Portanto, falando da forma mais geral possível, sempre que x estiver a uma distância menor do que epsilon sobre 2 do número 3,
então f de x estará a uma distância menor do que ε do número 5. Veja que ε pode ser qualquer número positivo, e é precisamente por isso que 5 é a resposta desse limite, porque conseguimos tornar a diferença entre f de x e 5 menor do que qualquer número positivo. Basta restringir o x a um intervalo onde sua distância até o 3 é de no máximo metade daquele número. O valor do limite não poderia ser diferente de 5. Imagine que no lugar do 5 colocamos o 4. Nesse caso, até seria possível, com um ε muito grande, encontrar um intervalo para o x ao redor de 3 que mantenha a função dentro dessa tolerância, mas diminuindo ε, em algum momento isso não será mais possível. E já que isso deve valer para qualquer ε, esse não pode ser o valor do limite. De forma geral, o limite de uma função qualquer quando x tende ao a é igual a L se, para qualquer número positivo ε, houver um número positivo delta, tal que se a distância entre x e a for menor do que delta, então a distância entre f de x e L será menor do que ε. Essa é a famosa definição formal do limite, que não é nada mais do que aquela definição mais simples, quando x está próximo de a, f de x está próximo de L, traduzida para uma linguagem matematicamente precisa, o que é necessário em alguns contextos mais rigorosos, como as demonstrações. Mas, na maior parte do tempo, pensar na versão simples é completamente suficiente. Outro tipo de limite que nos interessa é quando o x tende a infinito, seja positivo ou negativo. Nesses casos, queremos saber para onde vai a função quando x é muito grande. Vejamos alguns exemplos. Mais uma vez na função 1 sobre x, à medida que o x cresce, a função diminui e chega cada vez mais perto do zero. Então, o limite quando x tende a mais infinito é igual a zero. Na função x ao cubo, quando vamos para a direita, o gráfico sobe infinitamente, e indo para a esquerda, o gráfico desce infinitamente. Então, o limite quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito. E o limite quando x tende a menos infinito é também igual a menos infinito. Por último, o seno de x, por ficar sempre oscilando entre 1 e menos 1, é um exemplo de função que nunca se aproxima de nenhum número determinado. Então, o seu limite para x tendendo a infinito não existe. Vale mencionar que aquela definição que vimos serve apenas quando tanto o a, que é o número do qual x se aproxima, quanto o L, que é o resultado do limite, são números reais. E para os casos em que o limite envolve infinito, a definição deve ser um pouco adaptada, mas a ideia é sempre parecida.